Oi, gente, estamos aqui com a irmã Rosimar Santos, ela que concluiu um curso em Roma, na Itália, para ser uma postuladora, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência dessa conclusão desse curso. Primeiro, explica um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer esse curso. Minha saudação a todos que nos escutam, né? Estou aqui em Roma desde janeiro que eu vim fazer este curso, um curso que é promovido pela Congregação das Causas dos Santos para as pessoas que trabalham nesses processos. Já faz 2 anos que nós estamos trabalhando com a causa da irmã Adélia. E esta causa tem trazido para a gente muitas experiências. E diante de toda exigência para que esta causa seja aprovada em Roma, então surgiu a necessidade de algum membro da comissão participar do curso. Foi quando nossa superiora geral, irmã Eulália Maria, consultou a coordenação do curso e me enviou para fazê-lo. Então, este curso tem a duração de 5 meses, de janeiro a maio, e ele é concluído com um exame. Esse exame pode ser oral, pode ser escrito. Este ano, por questão de pandemia, toda essa situação que estamos vivendo, ele foi apenas oral. Mas é um curso de uma fundamentação teológica, histórica e jurídica muito importante para quem trabalha nos processos das causas dos santos. Irmã, e como é que foram essas aulas? Você mesmo comentou aí, né, nesse período de quarentena mudou um pouquinho. Se a senhora pudesse falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que aconteciam essas aulas. Essas aulas aconteciam à tarde. Esse curso acontece na Universidade Urbaniana. Ela é quem valida este curso. Então, as nossas aulas eram à tarde. E depois da quarentena, nós ficamos estudando em casa com todo o material que foi disponibilizado para os estudantes. Então, um manual que traz todo o conteúdo que precisamos nos apropriarmos para trabalharmos nos processos. Então, ficamos estudando em casa e o coordenador nos enviou uma orientação de estudo, já tendo em vista o exame, para que assim pudéssemos aprofundar os conteúdos mais prioritários para podermos concluir o curso e podermos atuar em questões tão significativas, tão nobres, tão importantes dentro da nossa igreja, que é o reconhecimento da vida daquelas pessoas que nos antecederam ou daquelas pessoas com quem convivemos e que merecem um louvor, um reconhecimento, um culto da igreja, porque viveram de uma forma heróica, de uma forma intensa, todas as virtudes, todas as experiências de fé, viveram o Evangelho, se identificaram com Jesus Cristo. Então, o curso traz para a gente toda a reflexão sobre essas questões. Irmã, explique aí o que é que vocês estudavam, né? Quais eram os conteúdos mais relevantes? Como é que se estuda assim para aprofundar, para ajudar no processo de canonização de uma pessoa? Quais são os conteúdos mais importantes que a senhora acha que achou nesse curso? Veja, primeiramente, para que uma pessoa seja candidata a esse processo de beatificação e canonização, 3 elementos são essenciais. Primeiro, que essa pessoa tenha fama de santidade. Depois, que ela tenha fama de sinais, ou seja, de milagres. E que tenha da diocese de onde essa pessoa viveu, morreu, a aprovação do bispo. Então, o que é fama de santidade? É aquela experiência dita por todo o povo
aquilo que a gente diz popularmente, está na boca de todo mundo, não é? Então, que se diz por uma parte significativa da população, do povo de Deus, que essa pessoa era uma pessoa de integridade de vida, uma pessoa pura, uma pessoa de oração, uma pessoa que vivia a caridade, uma pessoa sensível às necessidades do outro, uma pessoa que doava sua vida, esquecia de si mesma, uma pessoa que termina não tendo nem tanto adjetivo, porque diz, ó, é santa, aí se resume nessa palavra, é santa, de tão boa, de tão caridosa, de tão orante, uma pessoa que realmente vive em função do outro. Depois, a fama de sinais, né? São as graças, os favores que recebemos por intercessão dessa pessoa. Porque o santo está junto de Deus, contempla a face de Deus. O santo é alguém que, em sendo reconhecido pela igreja a sua santidade, é também o nosso intercessor, além de ser alguém que veneramos. Então, essa fama de sinais. E tudo isso precisa da aprovação do bispo, porque, como uma autoridade eclesiástica, então ele precisa autorizar que todo esse processo aconteça na diocese. Então, o processo de canonização, que é todo um processo de discernimento, de estudo, de aprofundamento da vida daquela determinada pessoa, daquele candidato à santidade. Então, todo esse processo é um processo longo, extenso, é um processo que precisa que a gente mergulhe na vida da pessoa, em todo o seu contexto, enquanto pessoa que viveu nesta terra, então tem uma história, e essa história é estudada, é relatada, e todos esses favores, toda a atuação da pessoa para se constituir um processo, e esse processo ser encaminhado para a congregação das causas dos santos, para aí a comissão interna poder analisar, poder estudar, e depois, em sendo aprovado pela comissão da congregação das causas dos santos, ser apresentado ao sumo pontífice para que ele decrete que esta pessoa tenha as honras dos altares, essa pessoa seja venerada, seja digna da imitação e seja a intercessora do povo de Deus. Coisa boa, irmã. E como é importante esse curso, né? Porque precisamos cada vez mais mostrar, né, às pessoas, mostrar a beleza que a nossa igreja tem, a beleza que Deus faz na vida das pessoas, né, e na vida dos santos. E como é importante a gente sempre estar propagando e divulgando a vida dessas pessoas para que nos ajude nesse processo também da nossa própria santificação. Né? Os santos também, a história deles nos ajudam também na nossa caminhada como cristãos. Irmã, me diga uma coisa, como é que foi essa conclusão do curso? Essa apresentação, soube que teve muitas coisas boas, né? Pelas notícias que eu soube, mas diga aí um pouquinho para a gente, como é que foi apresentar esse curso, esse trabalho final do curso? Veja, como você disse anteriormente, né, os santos realmente são pessoas que nos motivam a também sermos santos, porque o chamado à santidade é um chamado universal. Ontem, 31 de maio, celebramos a festa de Pentecostes, esse Espírito Santificador que vem a nós para justamente acionar esse processo da graça de Deus em nós, que recebemos no batismo. Então, estudando todo esse conteúdo, né, para essa conclusão do curso, eu pude caminhar por todo esse processo e constatar nessa realidade da vida de Deus em nós que precisa ser alimentada, que precisa ser cultivada. E para a conclusão, eu precisei apresentar um resumo disso tudo. Eu precisei apresentar os elementos essenciais para que uma causa seja juridicamente aceita na congregação das causas dos santos. Porque um processo de canonização
é um processo canônico jurídico. É um processo que tem esse efeito jurídico justamente porque precisa de toda uma equipe que a própria igreja, através dos seus documentos, orienta que seja constituída essa equipe, essas comissões, orienta como deve ser a análise de todos os documentos, orienta que deve ser montado um tribunal com os representantes para ouvirem as testemunhas, todas aquelas pessoas que conviveram ou que receberam alguma graça, favor daquele possível santo. Então, é um processo canônico jurídico. Então, todos esses elementos, né, constituem o processo. E para ser aceito, para ser aprovado, precisa, né, atender às orientações dos documentos da igreja. E aí, são 4 documentos que norteiam todo o processo. A Divinus Perfectus Magistra, a Norma Servanda, a Santorum Mater e o documento último, que foi sobre a oferta da vida, que é uma última, ou foi a última, né? Uma das últimas vias de canonização, porque a gente tem a via de canonização pelas virtudes heróicas, pelo martírio, e agora pela oferta da vida, que foi o documento de 2017. Isso porque a gente tem as causas antigas e as causas recentes. Dentro das causas recentes são essas 3 vias. Nas causas antigas são daqueles santos, né, já cultuados, já venerados, mas que ainda não foram reconhecidos pela igreja, e isso já faz muitos anos. Então, o bispo, com a comunidade, decide iniciar um processo. Aí está dentro das causas antigas, que tem todo um estudo específico. Mas nas causas recentes, que são essas 3 vias. Então, foi o resumo disso tudo, a organização e a compreensão de como esse processo acontece nos seus detalhes numa diocese, até chegar a Roma, para ser aceito, estudado, para que possa finalmente receber do Santo Padre, o Papa, o decreto, né, de venerável servo de Deus, que aí vem o primeiro milagre para a beatificação, depois um outro milagre para a canonização, e enfim entra para o catálogo dos santos. Em suma, né, são esses elementos. Que riqueza, né, irmã? Ave Maria, é uma riqueza muito grande. Você ter Verdade. esse contato mais próximo, né? Então deve ser, assim, uma experiência incrível, de fato. Né, irmã? E eu sei que essa pergunta, acho que eu já vou saber a resposta, mas a senhora pode falar um pouco mais, né? Como é que esse conhecimento que a senhora adquiriu, como é que pode ajudar na causa da beatificação do nosso instituto, de algumas das nossas irmãs? Como é que isso pode ajudar a gente? Veja, nós iniciamos 2 processos, né? O de irmã Adélia, que já está um pouco mais adiantado, né? A gente até já enviou para a Congregação das Causas dos Santos para solicitar o Nula Osta, que é justamente um veredicto que a igreja dá de que esse processo pode ir adiante, que não tem nenhum obstáculo. Iniciamos também de Madre H. Então, esse curso dá justamente os elementos da Congregação das Causas dos Santos, porque a gente sabe o que significa um processo canônico jurídico. Se ele não está dentro das normas, da legislação, então esse processo não caminha. Então, justamente, esse curso vem trazer elementos para que o nosso caminhe, a gente tenha inclusão e, enfim, possamos contar já com reconhecimento da igreja, das nossas
como aquela veneração e intercessoras nossas. Então, esse curso dá justamente esses elementos para que o processo caminhe dentro das normas que a Congregação das Causas dos Santos determina. Irmã, e me diga uma coisa, a senhora agora já fez o curso, né? Contextualizou para a gente um pouquinho o processo de canonização de Irmã Adélia, de Madre Agate, e agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos, justamente, a gente ainda está bem no início. Então, é continuar para a gente concluir o que falta concluir na fase diocesana, porque o processo tem a fase diocesana e a fase romana. Então, a gente está caminhando na fase diocesana. Então, são muitos elementos que a gente precisa estar resolvendo, buscando, pesquisando, para montar todo esse processo. Tem toda uma parte de escrita a ser feita, relatórios, né, testemunhas a serem ouvidas, etc., para, depois de concluído, enviar para Roma. Então, a gente está nesse processo de pesquisa, de investigação, na fase diocesana, para poder ser encaminhado para Roma. E cada processo tem um postulador, que esse curso justamente prepara os postuladores, que são aqueles, digamos, coordenadores, procuradores, que em nome do bispo vão dar seguimento a todo esse processo. São aquelas pessoas que vão estar coordenando para que o processo caminhe. Então, a fase diocesana, essa fase justamente de coleta, de investigação de todos os documentos, de escuta das testemunhas. Isso demanda tempo, demanda espaço, demanda material e também tem a demanda financeira, porque para cada processo tem também seu investimento, tem também seus gastos, tem também seu investimento financeiro. Então, todo o processo, né, permeado disso tudo, para que ele seja concluído na fase diocesana e possa ser encaminhado para a fase romana, que também precisa da nomeação de um postulador, e esse postulador deve morar em Roma durante o estudo, a análise do processo, enquanto esse processo não for concluído, deve residir em Roma, para justamente estar caminhando passo a passo com a Congregação das Causas dos Santos, no que se refere ao processo e tomando as decisões que forem necessárias. Irmã Rosimar, a gente agradece, né? Você trouxe muita riqueza para nós, muita alegria também. O seu curso trouxe, né, essa alegria para a nossa congregação e eu espero que esse seu trabalho dê muitos frutos, porque Irmã Adélia e Madre Agate são apenas o começo de muitas outras irmãs nossas da congregação aí que, se Deus quiser, vão ser santas, que a gente conhece a história e sabe muito bem que se for estudar lá, né, no miudinho, a gente encontra muita santidade, né? Então, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua missão. A gente sabe que nesse período de quarentena foi muito difícil, né? Fácil e difícil ao mesmo tempo, porque teve tempo para estudar, mas o contexto também, né, dificulta um pouco. Mas, assim, hoje, graças a Deus, a gente pode comemorar, pode se alegrar com você, né, diante dessa missão. Então, muito obrigada e que, se Deus quiser, esse trabalho, esse curso, esse sacrifício vai dar muitos frutos para a nossa igreja. Com certeza, irmã Vanessa. Obrigada pela oportunidade de partilhar e que Madre Agate e Irmã Adélia continuem a interceder por nós, a interceder pelo nosso Brasil, a interceder pela humanidade, para que essa pandemia, enfim, chegue ao fim, né, se acabe e a gente possa continuar, né, todo o processo, toda a vivência, toda a experiência que justamente esse período tem nos dado. Mas muito obrigada, um abraço para você, Vanessa, para todos.